Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 11, do 11 ao 26. Deus quer falar conosco por meio da sua poderosa palavra. Primeira leitura, 1 Pedro 4, do 7 ao 13. O Salmo 95, o Senhor vem julgar nossa terra. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, você veste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebestes. E assim será, quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Neste trecho aparecem dois acontecimentos fortes: Jesus que amaldiçoa a figueira sem frutos e Jesus que expulsa os vendilhões do templo. O Evangelho é um evangelho sobre fé verdadeira, conversão e autenticidade diante de Deus. A casa de meu Pai é um lugar de bênção, lugar de oração. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus chega naquele local e o que tem ali? Existem ali os exploradores, os cobradores de impostos, os que exploravam as pessoas mais simples, os mais humildes, que vinham para fazer o sacrifício ritual no templo. Então eles vinham com a moeda local, a moeda do seu país, tinha que fazer ali a conversão da moeda para comprar o animalzinho que ia ser sacrificado, e as pessoas exploravam. Então Jesus entra naquele local e vê tudo aquilo, diz: isso não está correto, não está certo. Nós podemos me lembrar sobre isso, que será que nós respeitamos o espaço sagrado? Respeitamos o espaço de Deus? Será que nós, quando a gente vem para a igreja, a gente pensa com a roupa que a gente vem para a igreja? A igreja não é praia. A igreja é um lugar sagrado. Eu me preocupo com a roupa para vir para a missa, com tanto mulheres como homens. Porque quando eu vou me encontrar com alguém importante, eu vou bem arrumado. Se eu vou num tribunal, eu vou bem arrumado. Se eu vou para um casamento, eu vou bem arrumado. Se eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou bem arrumado. Porque eu estou indo me encontrar com alguém. E será que Jesus não é melhor do que todos esses que eu citei, esses acontecimentos, para ir ao encontro de Cristo? Como é que eu tenho me vestido para ir ao encontro de Cristo e como é que eu tenho me comportado na casa de Deus? A igreja não é lugar de conversar, de bater papo, é lugar de oração. A casa de Deus é a casa de oração. Então Jesus chega ali, faz um chicote e expulsa os vendilhões do templo. Jesus entra no templo e expulsa os vendedores.
Ele mostra que a casa de Deus não pode ser transformada em comércio, corrupção ou vazio espiritual, mas também existe um sentido interior. Nosso coração é templo do Espírito Santo. Jesus quer purificar aquilo que nos afasta de Deus. Há vendilhões dentro da alma, como o orgulho, a vaidade, o pecado, o ressentimento. Quais são os vendilhões que estão dentro do seu coração e da sua alma? Quais são os vendilhões que você precisa expulsar hoje? Cristo entra para restaurar a verdadeira adoração. Quando Jesus entra no coração, ele derruba tudo aquilo que impede a presença de Deus. Pedir hoje ao Senhor a graça. Senhor, tira de dentro de mim tudo aquilo que tem me atrapalhado de ser mais de Ti, mais do Espírito Santo, mais da Palavra de Deus. Minha casa será casa de oração. A oração não é detalhe, é sustento da alma. Eu e você, nós precisamos da oração de Deus. Onde falta a oração, a fé enfraquece. Eu escrevi um livro chamado O Poder da Oração Sincera. Procure depois. Poder da oração sincera. Conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. É um livro que nos leva a rezar e a buscar a Deus, mas também com o coração sincero. Quem não reza, vai enchendo o coração de ruídos. A oração devolve o sentido da vida. Uma alma sem oração torna-se terreno fácil para a escuridão. Jesus também fala da fé que é capaz de mover montanhas. A fé não é uma magia, é confiança radical em Deus. Fé não elimina batalhas, fé faz permanecer mesmo na tempestade. Porque Deus continua realizando impossíveis. A fé não diminui Deus. Não diminui Deus ao tamanho do problema, mas diminui o problema diante da grandeza de Deus. A fé não diminui Deus ao tamanho do problema. Ela diminui o problema diante da grandeza de Deus. Não existe coração cheio de Deus e cheio de ódio ao mesmo tempo. Jesus não quer apenas pessoas que aparentam religião. Ele procura discípulos que deem frutos, que tenham fé verdadeira, vivam em oração e aprendam a perdoar. Minha vida está produzindo frutos ou apenas folha? Senão, seremos cortados. Fomos batizados para produzir frutos. O fruto do silêncio é a oração, de Santa Teresa de Calcutá. O fruto da oração é a fé. São Padre Pio, a oração é a melhor arma que possuímos. Santo Agostinho, teme a graça que passa e não volta. A fé cresce quando é vivida com experiência de amor recebido. Papa João Paulo II. Irmão e irmã, hoje Deus quer entrar na sua casa. Talvez você precise organizar aí sua casa, as coisas externas da sua casa, seu guarda-roupa, da sua mesa. Hoje Deus quer entrar aí na sua casa, na sua família, mas quer entrar também no seu coração para organizar tudo que está aí, talvez desorganizado, para expulsar tudo aquilo que não pertence a Deus, da sua alma e do seu interior, para que somente o Senhor seja o centro. Somente o Senhor reine na minha e na sua vida. Que Deus abençoe a mim, abençoe a você e que possamos, nesse dia, fazer uma experiência com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.